Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Escutando a voz do Mestre, andando com os rins cingidos, como comenta São Bento no prólogo da regra. Escuta, filho, os preceitos do Mestre, inclina o teu ouvido. Estejamos revestidos da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é, o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo chamou a multidão para perto dele e pediu para todos escutarem e compreender. E está pedindo para que todos nós escutemos e compreendamos. Estejamos ouvindo a voz do Mestre com o ouvido inclinado e compreendendo o que Cristo Senhor, o nosso Mestre, está nos dizendo. Que bem sabemos, o que torna o ser humano impuro não é o que entra, não é o que entra em seu interior, mas é o que sai, do seu interior. Se o interior do ser humano está nas trevas, aí vai se tornando impuro, porque saem as impurezas, as imoralidades, a falta de juízo. Mas o que entra no ser humano, nada torna impuro. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo entrou em casa longe da multidão. E os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Primeiramente, Jesus fez uma comparação indireta, que o que é uma parábola? Bem sabemos que é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E Jesus hoje fez uma comparação do que torna o ser humano impuro. Não é o que entra, mas é o que sai.
Os alimentos todos são puros, mas é o que sai do ser humano. Se o interior do ser humano está nas trevas, está no escuro, o mestre interior não está agindo, vai começar a sair as impurezas, vai começar a sair coisas, imoralidades, falta de juízos. E Jesus, depois que fez a comparação indireta com as multidões, falando do que torna o ser humano impuro, não é o que entra, mas é o que sai do ser humano. E então Jesus entrou em casa, e longe da multidão, estava somente com os seus discípulos. E os discípulos perguntaram o significado da parábola, o significado da comparação indireta que Jesus fez. E Jesus pergunta aos discípulos: será que nem vós compreendeis? E Jesus explica para os seus discípulos. Explica corretamente que é o que sai do interior do ser humano é o que torna o ser humano impuro. E Jesus, explicando para os discípulos, declara que todos os alimentos eram puros. E bem sabemos que todos os alimentos são puros. Todos. Mas é o que sai do interior do ser humano que torna o ser humano impuro. E Jesus explica para os discípulos que para as multidões Jesus faz só uma comparação indireta, contando uma parábola. Mas para os discípulos Jesus explica o que sai do interior do ser humano é o que torna o ser humano impuro. E está escrito na Boa Notícia, Jesus citando: as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja. Em nossa sociedade, como é triste nós encontrarmos inveja, calúnia que as pessoas levantam no próximo, orgulho, as pessoas que vivem no orgulho. Como é triste ver esta realidade. Orgulhos, falta de juízo, as pessoas que não vivem a lei de Deus, que não vivem o Evangelho, que não preocupam com a palavra de Deus, encontramos em nossa sociedade. Mas que essas pessoas se convertam, que o interior dessas pessoas estejam na luz de Cristo, que o mestre interior estejam agindo interiormente e que todos os seres humanos sejam purificados. E Jesus explicou de todas as coisas que tornam o ser humano impuro. Todas as coisas que tornam o ser humano impuro, começando com as más intenções que vemos em nosso cotidiano, tantas pessoas que vêm com más intenções, às vezes em nossas comunidades mesmo, em nossas comunidades de trabalho, comunidades acadêmicas, pessoas que às vezes têm a intenção de prejudicar o irmão, não conversa com o irmão, o que precisa mudar. Como é triste nós encontrarmos essa lógica em nossa sociedade, que essas pessoas se convertam e estejam na luz de Cristo, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e progredindo sempre mais e mais a Deus, e que todos os seres humanos sejam puros. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos os seres humanos sejam puros de coração e que o Mestre interior esteja agindo interiormente em todos os seres humanos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um grau imenso me rouba o coração. Então um grau imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo,
presente do que já não é meu. A Deus farás presente